Olá pessoal, tudo bem? Segunda-feira e dia de trazermos a resposta à nossa tradicional enquete dominical. Não é isso? Para quem nos acompanha já aí há algum tempo, né? Temos a enquete todos os domingos por volta de 10 horas da manhã. Nós lançamos lá no nosso Stories uma enquete sobre um tema, né? Um assunto sobre licitações, referente a licitações e contratos. Né? Muitas enquetes são, inclusive, casos concretos, né? Dúvidas concretas de alguns alunos ou situações pelas quais nós já vimos aí nesse mundo das licitações, né, pelo Brasil afora. E nós aproveitamos e trazemos para a discussão, né, juntamente com a legislação, com jurisprudência, né, e é muito legal a participação de vocês, né, muito obrigado pela participação, cada vez mais, né, os colegas participando lá das enquetes, inclusive discutindo conosco, né, no direct, no WhatsApp, isso é importante demais. E na segunda-feira, hoje nós trazemos a resposta, a enquete, tá bom? A enquete desse domingo, pessoal, ela veio tratar também da nova lei de licitações e contratos, né? A lei 14.133 de 2021, especificamente referente aos prazos de publicação do edital, né? Aqueles prazos de publicação o prazo entre a publicação do edital e a data marcada para apresentação para abertura das propostas e a etapa de lances, né? A data limite onde a empresa apresentará suas propostas, né? Pela nova lei de licitações, quem nos acompanha, nós até escrevemos um post sobre isso aí. A nova lei de licitações ela não traz mais a questão das regras dos prazos, né, de publicação amarrados às modalidades de licitação, né? Em que pesa a nova lei de licitação ainda trazer modalidade, né, concorrência, pregão, né? Ter matado o convite, a tomada de preço, não existe mais pela nova lei de licitações, mas os prazos para a publicação, os prazos entre a publicação do edital e o dia da sessão não estão mais contados como a lei 8.666, como a lei 10.520 do pregão. Não está mais amarrado à modalidade de licitação, né? Deverá ser observado o quê? O critério de julgamento, né? A depender do prazo, né? O tipo do objeto, né? E até mesmo o regime de execução do contrato pela nova lei de licitações, ela influencia no prazo de publicação do edital, né? Então, lembrar que lá as regrinhas que constam lá no artigo 17, né? Referente ao processo de licitação, lembrar também que, preferencialmente, as licitações são eletrônicas, né? Podendo ser presenciais, aí o gestor vai ter que justificar, e é o que nós sempre falamos, né? Quando você foge à regra, você vai ter que conversar mais no seu processo vai ter que falar mais, né? Mas, em regra, o certame terá que ser eletrônico. Outra questão que nós temos que lembrar, que lá no artigo 191, juntamente com o caput, juntamente com o parágrafo 1º, ele traz, né, a regra de que os contratos atualmente vigentes continuam seguindo a legislação através do qual foi fundamentado aquele contrato, né? Seja a lei 8.666, seja a lei 10.520, seja a legislação do RDC, né? E que para as novas contratações, o gestor, né, a autoridade competente, deverá definir, né, qual é a legislação que ele vai utilizar. Seja 14.133, seja a legislação antiga. Não deverá haver a combinação de regras no processo de contratação. Ou ele licita pela lei 14.133, ou então ele licita, se for pregão, pela lei 10.520, se for convite, se for tomada de preço pela lei 8.666, né? Lembrando que agora, pela lei 14.133, não temos mais convite, tomada de preço. Então, é importante se atentar para isso aí, para nós não termos o que nós já estamos vendo por aí, avisos de licitação, alguns editais, né, já sendo discutido, como editais Frankenstein. Nós chamamos de editais Frankenstein, atos administrativos Frankenstein, onde você junta a nova lei de licitação, a 1473, com regras da legislação antiga, vamos dizer assim. Certo? Isso não pode acontecer dentro do edital, né? E a nossa enquete veio trazer exatamente isso aí, essa discussão, né, em um caso onde foi publicado o pregão presencial, quer dizer, já fugindo à regra da nova lei de licitação, mas lá o pregão presencial fundamentou, né, com base na lei 14.133, e a contagem de prazos desse edital foi com base na lei 10.520, né? Não foi com base na lei 14.133.
né? Com relação aos prazos, nós temos lá a regra da nova lei de licitações, lá no artigo 55, né? O artigo 55, onde ele trata dos prazos mínimos entre a publicação do edital e a apresentação das propostas e lances. Então, nós temos, por exemplo, para aquisição de bens, né? A nova lei de licitações ela traz que para aquisição de bens você tem 2 prazos que você pode adotar. Primeiro, 8 dias úteis, mínimo de 8 dias úteis, se o critério de julgamento for menor preço ou maior desconto. Então, veja que aí ele não amarra a modalidade. Né? O segundo prazo, mínimo de 15 dias úteis para os demais critérios de julgamento não abrangidos para aquisição de bens, não abrangidos pela primeira opção. Quer dizer, se não for menor preço, se não for maior desconto, o prazo mínimo será de 15 dias úteis. Né? No caso de serviços e obras, o artigo 55 traz também regrinha de mínimo de 10 dias úteis, né? Quando o critério for menor preço e maior desconto, nos casos de serviços comuns, obras comuns de engenharia, né? E quando não for as situações, né? E quando mesmo que seja menor preço e maior desconto, mas para serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia, nós temos aí um prazo mínimo de 25 dias úteis. E aí nós temos outros prazos, né? Inclusive o prazo do diálogo competitivo, que é uma situação diferente. Né? Então vocês vejam lá que no artigo 55 ele não trata de modalidade para regrar os prazos do edital, né? Os prazos de publicação do edital até a apresentação da proposta. Você tem que levar em conta o critério de julgamento, tipo de objeto. Vocês vejam aí, ó, para aquisição se para aquisição o critério de julgamento, né? Para serviço e o critério de julgamento é outro prazo para publicação. Né? Então é importante se atentar a isso aí. Você não pode utilizar os prazos, se você está fundamentando com a lei 14.133, você não vai fundamentar mais, não vai mais utilizar os prazos nem da lei 10.520, nem da lei 8.666. Lembrando, né, pessoal, nós estamos falando aqui de uma situação que nós vimos aí bem estranha, né? De um caso que nós vimos bem estranho aí, mas lembramos inclusive que a própria lei 14.133 ainda está aguardando regulamentação dos procedimentos. Né? Então, na verdade, hoje, até para você realizar um pregão hoje, né, pela lei 14.133, se você não tem uma regulamentação do seu pregão lá, talvez você não consiga realizar. Né? Há necessidade ainda da regulamentação de algumas situações lá da lei 14.133. Né? Então, vamos trazendo aqui a resposta e aí vamos para a nossa enquete. Né? Então, trazendo essas regras, né? O principal da nossa enquete foi abordar a questão das regras, das novas regras da lei 14.133 para os prazos. A nossa enquete traz isso aí, olha só. Determinada Secretaria da Educação de um determinado município, né, resolveu elaborar um edital de pregão, né, fazer uma licitação com base na lei 14.133. Né? Aí eu não sei se já foi regulamentado, enfim. Nós não fomos buscar isso aí, a questão da regulamentação. Né? Então ela elaborou um edital de pregão presencial, aí já fugiu da regra que é o procedimento eletrônico. Né? Até a questão da discussão, inclusive, do Portal Nacional de Contratações Públicas, né, que não está ainda funcionando, então, questão da eficácia das contratações. Então, existe uma gama de assuntos ainda que está envolvendo a Lei 14.133, que nós dizemos o seguinte: muita calma nessa hora, pessoal. Muita calma nessa hora quando você decidir pela utilização, né? Porque algumas coisas você tem que ter que regulamentar lá na sua esfera, e inclusive na esfera federal nós não temos ainda alguns regulamentos. Né? Pois bem, então a prefeitura, nesse caso aí, a Secretaria da Educação, ela elaborou o edital de pregão presencial, né, para a contratação de serviço de pintura de 10 escolas. Né? Então, o serviço de pintura ele pode ser considerado um serviço comum de engenharia, certo? Você pode considerar um serviço comum de engenharia, um serviço de pintura. Né? Então, cujo critério de julgamento é o quê? O menor preço. Então, nós temos um pregão presencial pela nova lei 14.133, onde o objeto é um serviço de pintura, um serviço comum de engenharia, vamos dizer assim, né? De 10 escolas, e cujo critério de julgamento é o menor preço. Então, assim, se formos buscar a regra da lei 14.133, vamos dizer que tivéssemos regulamento, vamos dizer que o processo estivesse todo regular, né? Todo dentro da legalidade, e inclusive observando
a questão da justificativa do porquê está sendo realizado o pregão presencial, e aí terá que ser gravada a sessão, né, o que a nova lei traz. Né? Então, por esse primeiro texto aí da regra do edital, nós temos o quê? Um pregão presencial, que não levaria-se em conta, né, por questão da modalidade, mas nós temos o quê? O objeto, que é o serviço comum de engenharia, e nós temos o critério de julgamento, que é o menor preço. Né? Então, o que é que nós temos na nova lei de licitação? Já que a enquete traz, né, o edital lá diz que foi regulamentado pela 1473. Então, artigo 55, inciso 2º, né, quando ele fala nos casos de obras e serviços, ele traz lá na linha A do inciso 2º do artigo 55, que quando você for realizar a licitação pelo critério menor preço ou maior desconto para serviço como de engenharia, o prazo mínimo entre a publicação do edital e a apresentação da proposta será de 10 dias úteis. Certo? Então, para esse caso concreto, no mínimo, esse edital deveria ter o prazo de 10 dias úteis até o dia da sessão, né? Entre a publicação do edital e o dia da sessão. E aí, continuando a nossa enquete. Né? Então, a nossa enquete ela fala lá, olha só o que o edital trouxe. Né? Caso o edital tenha sido publicado dia 12 de abril, né? Esse caso concreto aí, o edital ainda não foi publicado. Né? Mas na nossa enquete nós, vamos dizer assim, criamos, né, a situação para discutirmos o tema. Então, caso o edital tivesse sido publicado dia 12 de abril, né, semana passada, segunda-feira, né, considerando o feriado municipal de dia 21, né, 21 de abril aí, a sessão pública deverá ser marcada para o dia 23 de abril. Mas aí você veja só, dia 12 de abril, se você contabilizar, né, o dia da publicação e a quantidade de dias úteis, nós teremos até o dia 23 de abril 8 dias úteis. Né? Então nós teríamos o quê? A regra do pregão da lei 10.520. Nós não temos essa regra para bens e para serviços como de engenharia na lei 14.103. E aí é onde está o erro. Né? Até alguns colegas falaram, foi uma pegadinha, né? Foi uma pegadinha que você colocou lá. Mas é exatamente isso. São situações são esses tipos de situações que nós temos que ficar atentos. Né? É uma nova legislação, então os novos prazos deverão ser observados. Né? Então, critério de julgamento menor preço, serviço comum de engenharia, está lá no inciso 1º, a linha A do artigo 55 lá da lei 14.183. Prazo mínimo de 10 dias úteis. Então, esse edital está errado. Né? Então, está correto? Não, está errado. Então, aí é onde está a resposta. Tá certo? A lei 1473, é isso que nós trazemos aqui para o importante da nossa enquete, trazemos essa lembrança, né? De que as regras da lei 1473 não podem ser misturadas com a lei 10.520, com a lei 8.666. Né? Lá fala pregão presencial, mas é o pregão da 10.520. E mesmo assim, a 10.520 ela não amarra prazo de publicação do edital à modalidade. Obviamente, logicamente, né? Quando nós falamos em pregão, a nova lei também traz essa regra, é uma modalidade utilizada para bens e serviços comuns, inclusive serviços como de engenharia. Então, a modalidade, vamos dizer assim, estaria correta. Né? A modalidade estaria correta. O que estaria errado seria o prazo mínimo, certo? Então, no mínimo, nós teríamos que ter 10 dias úteis entre a publicação do edital e a realização da sessão. Estaria, então, errada essa enquete, e já que ela considerou o quê? Ela considerou o prazo da lei 10.520, né? A atual lei do pregão. Né? Então, ela não poderia utilizar a lei 10.520, já que o edital trazia que as regras adotadas serão da 14.183. Tá bom, pessoal? Então, mais um caso, né, que nós trazemos para a discussão, novamente para alertar, né, esse momento de necessidade de capacitação das equipes, né, de entendimento do gestor, de que a capacitação será o único caminho onde você terá uma contratação eficiente, onde você vai ter processos dentro da legalidade, processos regulares, regulamentados, né? Importância das regulamentações, né, dos procedimentos, né? Estudar a nova lei, né? Temos diversos vídeos, diversos colegas aí ministrando aulas, inclusive gratuitas, né? No YouTube, no Instagram, né? Nos portais. Então, muita calma nessa hora, pessoal, é o que nós falamos, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos na enquete, né? Participação dos colegas que trazem lá no direct também a discussão, né? Concordam, discordam, trazem algum ponto sobre a enquete, né? Para discutir, e essa é a intenção.
Tá bom? Então, um abraço a todos, boa semana e até domingo com a nova enquete dominical. Um abraço.